Durante estes últimos meses tenho feito vários vídeos a notificar-vos e a informar-vos, basicamente, essencialmente é isso, de abusos de órgãos do Estado em relação a dinheiros públicos. E parece que o Página 1 produziu mais uma reportagem que dá nota de que o vice-presidente da ERC tem utilizado, por exemplo, além de acumular o salário da ERC, acumula docência de 3 universidades, portanto dá aulas em 3 universidades, e utiliza viatura e motorista pagos pelo regulador, portanto a ERC, leia-se, todos nós. E portanto vamos ver esta notícia e perceber exatamente o que é que se passou e porque é que o Página 1 decidiu produzir esta reportagem. Ora, como eu dizia, vice-presidente da ERC acumula docência em 3 universidades usando viatura e motorista pagos pelo regulador. Pedro Correia Gonçalves nada mostra e caso vai para tribunal administrativo. E tem aqui, em 2009, um obscuro doutorando em Direito e assistente convidado publicou um artigo sobre o crime de abuso de confiança na revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, então dirigida pelo constitucionalista Jorge Miranda. O seu autor, Pedro Correia Gonçalves, que acabaria por não concluir o doutoramento, procurava identificar os elementos que distinguem esta figura penal de outras formas de apropriação ilícita. O tema pode parecer árido, mas a ideia central era simples. O crime de abuso de confiança pode ocorrer se uma pessoa recebe legitimamente um bem, um poder ou uma responsabilidade e posteriormente utiliza-os em violação da finalidade para que lhe foram confiados. E, portanto, aparentemente, esta introdução é engraçadíssima. Eu ainda não tinha lido a introdução, mas tem graça que um doutoramento que não foi concluído, pelos vistos pelo próprio, procurava mesmo, aparentemente, uma criminalização deste tipo de práticas, em que uma forma de poder e, de certa forma, de recursos que vos é atribuída de forma legítima, se vocês abusam dela, portanto, têm aqui uma forma de uma espécie de crime de abuso de confiança, como é descrito pelo próprio, e é interessante que estejamos a falar desta situação. Ao longo do artigo, Pedro Correia Gonçalves sustentava que o núcleo do abuso de confiança reside na ruptura da relação fiduciária existente entre quem entrega algo e quem o recebe. Por exemplo, essa ruptura sucede quando um cliente entrega dinheiro a um advogado para pagamento de custas e esse dinheiro é desviado. Ou quando o Estado entrega um veículo e um motorista a um dirigente público para o exercício de funções públicas e estes meios acabam por ser utilizados para fins particulares. E, portanto, parece que a sua tese tem alguma razão, mas tese que acabou por não ser apresentada e avaliada, pelos vistos o doutoramento não foi concluído, mas tem alguma graça perceber isto. Ou seja, não se trata de uma apropriação inicial contra a vontade do titular, como sucede no furto, mas antes uma utilização indevida de algo que foi legitimamente colocado à disposição do agente. A confiança, escrevia então Pedro Correia Gonçalves, constitui assim um elemento essencial desta relação, sendo a violação ou o abuso que transforma uma situação inicialmente legítima numa conduta juridicamente censurável e, portanto, à partida configuraria a questão do crime do abuso, como ele escreve. Muita água passou por baixo das pontes desde 2009 e, em 17 anos, Pedro Correia Gonçalves passou pelo escritório da Sociedade de Advogados de Pedro Aguiar Branco e também por gabinetes ministeriais. Chegou a ser, ora, chefe de gabinete, ora adjunto nas Secretarias de Estado da Administração Interna, primeiro, e do Desenvolvimento Regional depois. Em alguns despachos, surge identificado como detendo um mestrado, algo que nunca obteve. Depois surgiu uma assessoria do grupo parlamentar do PSD. Em 2018, chegou à ERC, propriamente dita, para ocupar o cargo de diretor executivo, na sequência de um polémico concurso que levou à abertura de um inquérito pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, portanto o DIAP, uma vez que Correia Gonçalves assumiu o cargo apenas com licenciatura de Direito, sem qualquer experiência profissional relevante no setor da comunicação social, o que levanta evidentemente dúvidas, porque a ideia do concurso público propriamente dito é vocês selecionarem de forma não arbitrária nem recorrendo a determinados amiguismos ou proximidades partidárias, mas o concurso público tem precisamente como ideia, é essa a natureza do concurso público, vocês selecionarem alguém pelas suas capacidades, ou alguém, ou uma entidade, seja uma empresa ou o que quer que seja, que vai satisfazer uma determinada função. Problema: se este senhor é selecionado em concurso público, vamos lhe chamar assim, e não tem qualquer tipo de experiência, das duas uma, ou não apareceu mais ninguém para o concurso, o que às vezes é bastante conveniente, porque determinados concursos públicos são moldados à figura, à imagem de um candidato em concreto que eles querem que tenha, que seja o vencedor desse concurso público propriamente dito, ou então este senhor foi escolhido de uma forma que não deveria ter sido.
Mas enfim, temos aqui, daí até alcançar um apetecível lugar como vice-presidente do Conselho Regulador da ERC em novembro de 2023 foi apenas um pequeno salto, também salarial, com despesas de representação, a remuneração com despesas de representação, disse isto 2 vezes, não sei porquê, portanto está aqui um erro, atingem os 6.600 euros por mês. Mas Pedro Correia Gonçalves quis mais e nos últimos anos tem colecionado pescados universitários. Apesar de ter sido afastado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa por não ter concluído qualquer dissertação de mestrado e muito menos uma tese de doutoramento, Pedro Correia Gonçalves conseguiu garantir não uma, não 2, mas 3 instituições de ensino superior onde leciona. A primeira é o Instituto e depois tem aqui é o ISCAL, o ISCS, peço desculpa, e a Universidade Lusófona, pelos vistos, também conta com ele no corpo docente. Se este excesso de ocupações letivas em horário normal e pós-laboral se justifica por autorizações em conformidade com a lei, o problema de Pedro Correia Gonçalves tem sido outro: as inúmeras deslocações entre a sua residência na zona de Alcabidez, a ERC, no Lisboeta, bairro de Santos, mais concretamente na Avenida 24 de Julho, e os diversos estabelecimentos de ensino onde leciona, primeiro o ISCAL, nas Avenidas Novas, depois o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, numa zona do Calvário, e ainda na Universidade Lusófona, no Campo Grande, um périplo académico que o obriga a deslocações frequentes entre locais separados por vários quilómetros e sujeitos aos habituais constrangimentos do trânsito lisboeta. E, portanto, depois é que entra aqui o problema, porque, pelos vistos, segundo a página 1, e eu vou partir do pressuposto que é verdade, eu não tenho noção dos critérios para se assumir um cargo na ERC, seja ele qual for, mas entra aqui uma problemática depois que é, segundo a tese do próprio, há aqui um abuso do ponto de vista da utilização de recursos que lhe foram colocados à sua disposição para o exercício de um cargo, não dos outros 3 que ele supostamente desempenha. Esse é que é o problema. Na verdade, o problema não é tanto dele, mas sobretudo da viatura que lhe está afeta enquanto membro do Conselho da ERC e dos respectivos motoristas que são obrigados dia e noite, literalmente, a acompanhar o senhor professor até às aulas e aguardar pelo seu termo para o conduzir a outros destinos ou de regresso a casa. Página 1. Procurou junto do vice-presidente da ERC esclarecimento sobre as suas atividades letivas e se considera adequado o uso de meios públicos para atividades que apenas o beneficiam monetariamente e que até limitam em tempo o exercício de funções da ERC. Em concreto, procurou saber se utiliza sempre os veículos da entidade reguladora para deslocações associadas à atividade académica, mesmo que não se dirige posteriormente à ERC. Quantas vezes se desloca semanalmente às instalações do regulador? Qual o número médio de viagens por semana que efetua para lecionar e se essas deslocações incluem trajetos entre a sua residência, estabelecimentos de ensino, sem passagem prévia pela sede propriamente dita. O jornal questionou se as aulas são ministradas em horários e faz várias perguntas desse ponto de vista, se está a receber por horas extraordinárias e acompanhar tudo mais. Portanto, basicamente, se estaria a pagar ele próprio do seu bolso ao motorista que o leva. Nenhuma das questões obteve resposta. Pedro Correia Gonçalves limitou-se a remeter o página 1 para o regulamento de utilização de veículos da ERC, aprovado em setembro de 2018, durante uma presidência do juiz conselheiro Sebastião Póvoas. De acordo com o documento consultado pelo página 1, os membros do Conselho Regulador podem recorrer a estas viaturas não apenas nas deslocações entre a residência e o local de trabalho, mas também num conjunto alargado de situações, entre as quais o exercício de outra atividade profissional, bem como para a execução de imperiosas necessidades familiares. Contudo, esta amplitude desta norma não elimina todas as dúvidas. Para além das questões da legalidade formal, subsiste a discussão sobre a razoabilidade e proporcionalidade da utilização de recursos públicos. Ou seja, de certa forma, o que ele diz é que há um regulamento que lhe garante esta possibilidade. Este regulamento, sabe Deus porque é que existe, como existem tantos outros, e portanto, isto é o equivalente a vocês, sei lá, trabalharem numa determinada empresa, precisarem do carro para trabalhar, a empresa dá-vos um veículo, dá-vos combustível, paga as portagens, portanto, no âmbito do trabalho vocês têm o transporte grátis, mas depois, chega ao fim do dia, vocês entregam a chavinha à empresa, vão para casa e utilizam ou o vosso próprio carro, ou transportes, ou o que quer que seja. Seria o equivalente a vocês, basicamente, quer dizer, têm um trabalho
E depois, como têm um trabalho, sei lá, das 9 às 6, ou o que quer que seja, os meus amigos têm tempo para um part-time e decidem fazê-lo. Seria o equivalente a vocês pegarem no carrinho da empresa e levarem-no para o vosso trabalho, que se calhar é, não sei, a uns quantos quilómetros, apanham trânsito, pagam combustível, pagam portagens e está o vosso chefe a bancar as vossas deslocações para outros locais de trabalho que nada tem que ver. E, portanto, mesmo que isto seja legal do ponto de vista do regulamento citado pelo próprio, há evidentemente um abuso. Portanto, eu não me interessa qual é o tipo de cargo que ele desempenha nas universidades ou não. O que me interessa é, já que está a receber um salário que no meu entender é abusivo, ele não deveria estar a receber 6.600 euros, isto é uma loucura completa, já que está a receber este salário, o meu amigo chega, quer continuar a dar aulas nas universidades que dá, tudo muito bem, seguramente que o regulamento não lhe vai colocar a oposição desse ponto de vista, o meu amigo paga do seu próprio bolso, utiliza o seu carro privado, etc. E, portanto, eu neste momento, como diz o próprio Página 1, nem estou a contestar a legalidade, porque isto é uma república das bananas e qualquer coisa se faz de legal por muito abusivo que seja. Agora, que isto é uma brincadeira de todo o tamanho é. Quantos de vocês, e pagam impostos como este senhor pagará, quantos de vocês é que têm direito a um motorista do Estado mais um carro financiado pelo Estado para se deslocarem para os vossos postos de trabalho? Ninguém tem. E, portanto, no meu entender, este senhor é vice-presidente da ERC, recebe um salário, no meu entender, abusivo, não deveria receber tanto. Mas pronto, recebe esse salário. E, portanto, tem direito a um motorista e a uma viatura pagos pelo regulador. Pronto, tudo o que for no âmbito deste regulador e que tenha que fazer determinadas viagens em representação, o que quer que seja, tudo muito bem. O meu amigo vai lecionar para outras instituições que nada têm a ver com a sua função, paga do seu próprio bolso. O resto é conversa. E, portanto, eu não quero saber se existe um regulamento. O meu amigo está a abusar dos meios do Estado, no meu entender, e eu, enquanto contribuinte, sinto-me totalmente no direito de fazer essa crítica. E é interessante que o próprio Pedro Correia Gonçalves, pelos vistos que não acabou o doutoramento, procurava identificar os elementos que distinguem esta figura penal do crime do abuso de confiança de outros, e portanto é interessante, podia ter terminado a sua tese de doutoramento e se calhar tê-la transformado num projeto de lei, seria interessante, porque seguramente que esse regulamento que o próprio Pedro Correia Gonçalves cita não existiria. E portanto era isto no fundo que eu tinha para partilhar. A brincadeira da gestão dos dinheiros públicos continua, e por muito que isto tenha razões legais, seguramente que não tem razões morais. Eu não tenho que pagar as deslocações para o posto de trabalho deste senhor, não sou seguramente eu que tenho que pagar. E já agora, permitam-me esta questão. Como é que um homem que ganha 6.600 euros pela sua função tem tempo para lecionar em mais 3 universidades? Quanto tempo é que ele gasta semanalmente na sua função na ERC? Quais é que são verdadeiramente as suas funções? E porquê é que estamos a ser chulados um salário desta magnitude para uma figura que não só tem tempo para o cargo de vice-presidente da ERC, como consegue lecionar em mais 3 universidades? Como é que ele faz isso? Tenho curiosidade. Porque eu conheço professores universitários que têm dificuldade em garantir a atividade de professor universitário sozinha apenas. Mas aparentemente este senhor consegue não só ser vice-presidente da ERC, como lecionar em mais 3 universidades. E eu acho que isso deveria levantar dúvidas, não legais, mas seguramente salariais. Porque é que este senhor está a ganhar tanto se aparentemente deve dedicar pouquíssimo tempo à função propriamente dita? Portanto, é importante perceber o que é que ele faz, que competências é que são necessárias e porque é que ele está a ganhar quase 7.000 euros quando consegue ter mais 3 trabalhos a par deste. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.